O terceiro capítulo da encíclica Fratelli Tutti desenvolve o que significa para a doutrina cristã o modo fraterno de um mundo aberto, defendido por muitas correntes, porém cuja universalidade de valores e direitos são trabalhados nesta encíclica. Por isso, o capítulo começa citando outra encíclica, a Gaudium et Spes, onde se lê que não encontramos a plenitude a não ser no sincero dom de si mesmo aos outros, seguida da citação do filósofo Gabriel Marcel, onde se lê: só comunica realmente comigo mesmo na medida que me comunico com o outro, que é uma referência à sua obra de Refus à l'Invocation, de 1940. E lembro que esse tema do outro está em Emmanuel Levinas e Martin Buber, e ainda em Paul Ricoeur, que é citado também nesta encíclica. Retoma a raiz fundada no amor, onde se lê na ontologia de Tomás de Aquino, que também soube expressar este ir além. Levinas também o diz: pois o amor produz uma espécie de êxtase e efervescência, contanto que o efervescente ferva fora de si e expire. A análise deste pensamento vai ainda percorrer o valor único do amor, passando por Santo Agostinho e São Boaventura, e nas palavras de São João Paulo II, onde o amor é uma espécie de lei de êxtase, sair de si mesmo para encontrar nos outros um acrescentamento do ser, amor e responsabilidade. E ainda o pensamento de Bento XVI sobre o amor, o critério para a decisão definitiva sobre o amor ou a inutilidade de uma vida humana, Deus Caritas Estis. Porém, toda esta encíclica é dedicada a este valor único. Este pensar deve ligar-se ao mundo aberto, que vai além das periferias geográficas. Diz logo de partida que há um aspecto de abertura universal ao amor que não é geográfico, mas existencial, a capacidade diária de alargar o meu círculo, chegar àqueles que espontaneamente não sinto como parte do meu mundo de interesses, embora se encontrem perto de mim. A encíclica toca no drama dos exilados, um cidadão com todos os documentos em ordem, mas faz-nos sentir como um estrangeiro na sua própria terra. E do racismo, em vez de desaparecer, dissimula-se, mas está sempre à espreita. O Papa insiste em seu tema sempre presente, das periferias existenciais, aquelas que são além das econômicas, dizendo numa mensagem no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência: tende a coragem de dar voz àqueles que são discriminados por causa de sua condição de deficiência, porque infelizmente em certas nações ainda hoje é difícil reconhecê-los como pessoas de igual dignidade. Esta parte introdutória fecha afirmando que sociedades abertas integram a todos e visões unilaterais que a segregam são inadequadas de um amor universal. A encíclica vai então discorrer sobre tópicos que são estes inadequados ao amor universal. Expõe interesses utilitários, que chama-o de mundo dos sócios, categoria inspirada em Paul Ricoeur. Falso igualitarismo, o lema iluminista da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E deve-se defender o direito à dignidade humana desprovido de qualquer preconceito. A encíclica diz: há sociedades que acolhem apenas parcialmente esse princípio, e o princípio do bem moral, promover o bem moral, repropor a função social da propriedade. Diz: temos o dever de garantir que cada pessoa viva com dignidade e disponha de adequadas oportunidades para seu desenvolvimento integral, recolocando a serviço de todos. O primeiro ponto dos valores universais inadequados é apontado na encíclica pela diferença entre a relação de sócios e do fraterno. Assim, é incompleto reconhecer apenas que todos os seres humanos são iguais, pois isto só vai acontecer se houver o cultivo consciente e pedagógico da fraternidade.
e acrescenta: aqueles que são capazes apenas de ser sócios criam mundos fechados. O segundo ponto é esclarecedor do que é fraternidade, que, se for vista como uma igualdade geral, nas quais defendem que tudo depende de cada um, segundo esta perspectiva parcial, não teria sentido investir para que os lentos, fracos e menos dotados também possam singrar na vida. Citando a Evangelii Gaudium, o termo singrar-se aqui refere-se a velejar em alto mar. Há pontos esclarecedores sobre as limitações pelas diferentes condições socioeconômicas ou limitações humanas. É preciso assegurar socialmente para que possam dar o melhor de si mesmos, ainda que o rendimento não seja o melhor, mesmo que sejam lentos, embora a sua deficiência não seja relevante. Enfim, uma sociedade que protege e inclui os que são mais frágeis ou menos dotados. Depois, afirmar que o futuro não é monocromático e que é preciso contemplá-lo na diversidade das contribuições que cada um pode dar. Surge quando, como decorrente deste raciocínio, superar o mundo dos sócios, que é o terceiro ponto. E fala desses grupos como aqueles que agarram-se a uma identidade que os separa dos outros e que tende a organizar-se de maneira a impedir qualquer presença estranha que possa turbar tal identidade. É esta organização autodefensiva e autorreferencial. É impossível, neste ponto, não deixar de pensar também em tantos grupos religiosos que perderam as raízes de seus fundadores. Foi inspirado no pensamento de Paul Ricoeur, está na sua nota 80, que pensou este ponto, assim como este conceito de sócio, que aparece nos escritos Les Sócios et les Prochains, traduzindo, os sócios e o próximo, e fazendo um raciocínio próximo a este autor, a encíclica escreve: assim, o termo próximo perde todo o significado, fazendo sentido apenas a palavra sócio, aquele que é associado para determinados interesses. Este conceito de identidade é tão difuso na filosofia, aqui torna-se claro. Explicitando estes falsos universalismos, fraternalismos, e eu acrescentaria falsos conceitos sobre identidade, quando agarram uma identidade que os separa dos outros, o capítulo 3º desenvolve 3 fatores de promoção social e humana: o bem moral, o amor universal e a solidariedade. Estes 2 pontos estão interligados, e repropor a propriedade. O bem moral é um amadurecimento integral, porém a encíclica esclarece que é um fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22, e pode ser expresso em grego na palavra agnostosine, que significa sentido de busca do bem. É muito didático esse aspecto, porque põe em relevo as simples defesas da ética, da bondade, da fé, da honestidade. Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. E por isso, ligo este ponto ao da solidariedade. O terceiro ponto de promoção é aquele que defende que deve se repropor a propriedade. É importante destacar por se tratar de um ponto delicado se não for feito com boa leitura. Porém, não se pode desagregá-lo de todo o conjunto de educação para a fraternidade, do valor único do amor e da promoção do bem moral e da solidariedade, sem os quais a interpretação pode ser perigosa. Cito o parágrafo introdutório, pois a síntese aqui também é perigosa devido à atual polarização política, onde se diz: o mundo existe para todos, porque todos nós, seres humanos, nascemos nesta terra com a mesma dignidade. As diferenças de cor, religião, capacidade, local de nascimento, lugar de residência e muitas outras não podem antepor-se nem serem usadas para justificar privilégios de alguns em detrimento do direito de todos. Depois, a encíclica cita São João Crisóstomo, São Gregório Magno,
sobre a participação dos pobres nos bens e a sua dignidade humana. Cita ainda São João Paulo II: Deus nos deu a terra a todo o gênero humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. E a encíclica de seu papado, Laudato Si, onde lembra que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. E novamente, citando São João Paulo II, esclarece: primeiro princípio de toda ética, de toda a ordem ético-social que está na carta Laborem Exercens, e complementa citando São Paulo VI, para que a realização integral das pessoas não deve, como afirma, impedir, mas pelo contrário, facilitar a sua realização, a realização da integral das pessoas. Assim, assim leia-se claramente na encíclica que o direito da propriedade privada só pode ser considerado como direito natural secundário e derivado do princípio do destino universal dos bens criados. E isso tem consequências muito concretas que devem refletir no funcionamento da sociedade. Não há, portanto, a sua negação, mas a sua submissão hipotecária aos direitos da dignidade humana e da realização integral das pessoas. Como um fio de ouro da encíclica, esse direito desemboca em dois direitos essenciais: o direito sem fronteiras, onde esclarece que a atividade dos empresários é uma nobre vocação orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos, o que inclui a implementação das capacidades econômicas e tecnológicas para fazer crescer os bens e aumentar a riqueza. No entanto, como um dom de Deus, deveriam, em todo caso, orientar-se claramente para o desenvolvimento das outras pessoas e a superação da miséria, especialmente através da criação das oportunidades de trabalho diversificadas. Sobre os direitos dos povos, a encíclica lembra que não é apenas a dignidade das pessoas que é afetada, mas de povos inteiros, e que, se olharmos não só a partir da legitimidade da propriedade privada e dos direitos dos cidadãos de uma determinada nação, mas também no princípio do destino comum dos bens, então podemos dizer que também cada país é também do estrangeiro, já que os bens de um território não devem ser negados a uma pessoa necessitada que provenha de outro lugar. A encíclica assume que, além dos direitos individuais, estão também os direitos sociais, incluiria os culturais, dos povos, que assegure o direito fundamental dos povos à subsistência e ao progresso. Citando a carta 100º anos de São João Paulo II, finaliza esse capítulo incitando a conceber uma nova lógica, onde é possível aceitar o desafio de sonhar e pensar numa humanidade diferente, e lembrando seu discurso sobre o perigo das armas nucleares, que é a partir de uma ética global da solidariedade e cooperação ao serviço de um futuro modelado pela interdependência e corresponsabilidade da família humana inteira.